vamos para mais um episódio do Roberta Guerin Podcast. Para você que ainda não me conhece, eu sou jornalista e cineasta e estou aqui para poder trazer mais informações e pessoas com histórias que vão te inspirar bastante e transformar muita coisa na tua vida, viu? Se você ainda não viu os episódios anteriores, corre lá, assiste. Nós estamos aqui hoje no 6º episódio e eu tenho um convidado super especial, que é o Rodrigo Salles. Ele é empresário e dentista. Doutor Rodrigo Salles, seja bem-vindo aqui ao meu podcast. Muito obrigado, agradeço o convite. E é isso, vamos conversar, vou contar um pouquinho da história, de tudo que eu vivi na trajetória aí. E agradeço pela oportunidade, é muito legal. Não é sempre que tem a oportunidade de estar fazendo um podcast, então é bem diferente, aí gostei do convite. Maravilha, Rô. Posso chamar de Rô? Lógico. Seja bem-vindo aqui. Rodrigo, a gente conversou um pouquinho nos bastidores, você comentou que você já teve uma trajetória empresarial em diversos tipos de negócio, né? Inclusive em franquias, né, e tudo mais. Sim, Conta um pouquinho pra gente como é que foi empresariar nesse nicho, né? tá. Eu, assim, a minha família sempre teve negócio, meu pai representante, mas tinha comércio, essas coisas. Então eu sempre tive vontade de ter o meu próprio negócio, de fazer minha vida. E aí, terminando a parte de colégio, eu fui fazer odonto, né? Mas quando eu saí da faculdade de odonto, eu sempre sempre teve o bichinho ali querendo, vou fazer mais alguma coisa. E quando eu me formei, eu fui para São Paulo para me especializar e tudo mais. E ali eu comecei a ter contato com alguns amigos que faziam outras coisas e aquela vontade de fazer alguma outra coisa foi despertando. E como eu estava em São Paulo, sei lá, né? Sai do interior, vai para São Paulo. Aqui eu tenho muito mais contato aqui no interior, né? São Paulo é muito mais disperso, mas me abriu um leque de muitas opções, porque assim, as pessoas que eu me relacionava tinham cada um negócio diferente, então eu conversava e eu fui pegando algumas ideias. E aí quando eu voltei para Limeira, eu comecei a trabalhar, porque na odontologia uma coisa que a gente pode trabalhar é prestando serviço, né? Profissional liberal, prestando serviço. E aí eu tinha tempo livre, porque eu fazia minha agenda. Eu falei, não, eu não quero atender 200 horas por semana. Então eu tinha um tempo livre. Então isso me dava uma liberdade de empreender em outras áreas. Que Então eu tive legal. algumas coisas assim, vamos lá. Como eu estava na Odonto, eu abri uma empresa de assistência técnica odontológica representando uma marca odontológica. Fiquei um tempo no mercado com isso, mas eu tive uma dificuldade muito grande de conseguir profissionais especializados na área odontológica. Porque quando ele cresce, né, eu investia, treinamento, mas chega um ponto que ele fala assim, pô, eu sei fazer isso aqui, eu vou prestar serviço e ele ganha muito mais. E aí eu descontinuei o negócio, parei, tinha uma sócia na época, paramos o negócio. Aí surgiu uma oportunidade, através de uma amiga de São Paulo, que ela mexe com investimentos. E eu não entendia bem o que ela fazia quando eu estava em São Paulo. Aham. E aí um dia eu falei, me explica como é que é esse negócio. E ela mexia com a parte de... Não sei se eu posso falar marcas aqui, né? Pode, É, você pode, sabe vamos. de cor. Ela trabalhava na Icatu, Aham. seguros, previdência, Uhum. e ela lidava numa parte de investimentos. E aí eu comecei a me interessar pelo negócio e um dia a gente sentou para tomar um café, bater papo, e ela me explicou. E aquilo ficou, beleza. Quando passou um tempo, eu estava aqui em Limeira, ela me fez um convite para eu entrar na área de seguros com ela. Eu falei, cara, não tem nada a ver com a minha área, né? Só que nessa época, o mercado estava fazendo uma divisão de um produto que era segmentado para classes profissionais. Então, a parte de seguros, né, que regulamenta, ele criou primeiro para a classe que foi para advocacia. Então, eles tinham uma previdência específica. E aí, nisso, eu falei, tá, vamos lá. E aí entrou para odonto. Então, eu continuei ligado ao odonto, mas eu fui fazer curso de seguro. Olha só, Fiz habilitação, tirei SUSEP. olha só. E foi uma época, assim, dava bastante dinheiro, ganhava bem, só que não fluiu como eu gostaria, porque eu não tinha espaço. A minha cidade, que eu estava aqui em Limeira,
não comportava ter uma agência dessa empresa. Ah, E aí ficou inviável. entendi. Aí eu falei, então, tá, atuei mais um tempo, o negócio continuou, mas eu fui parando porque eu vi que ali eu não tinha mais como Percebeu a crescer. limitação, Eu né? falei, não vai dar para ficar aqui. E aí nessa parte, eu indo para São Paulo, estudando e fazendo tudo mais, eu sentado no shopping, falei, cara, eu vou investir num negócio desse de franquia. Ô, louco, foi assim? Foi, eu falei, pô, eu preciso investir em outro negócio. E aí eu tava com a minha esposa, que a gente namorava na época, e eu frequentava o Spoleto Uhum. em São Paulo. E eu falei, cara, não tem massa aqui em E Limeira. depois? E depois? E depois? Lembra daquele vídeo do Fábio Porchat? Toma palmito. Palmito, toma palmito. Quer palmito? E eu investi numa franquia de alimentação. E fiquei 13 anos com a franquia. Uau, nossa. Faz uma ideia o aprendizado de trabalhar com franquia, né, Rodrigo? A gente escuta falar, assim, algumas coisas, né, que teoricamente vem tudo pronto. E é isso mesmo? Na verdade, assim, existem várias categorias, vários tipos de trabalho nesse ramo, né? Porque a alimentação é muito específico. Certo. A franquia do Spoleto em si, ela é o que a gente chama de vertical. Eles produzem, eu compro deles. Uhum, Então, os produtos vinham prontos, alguns vêm uhum, prontos, alguns vêm... Igual você compra no mercado o macarrão tradicional, o uhum. espaguete. Eu recebo, só que a gente recebia de uma marca italiana, aquela coisa, importação deles. Ele... igual você compra no supermercado. Então, esse tinha um processo de preparo que vem um script da franquia. Olha que legal. Então, assim, é muito... aí, linkando com a Odonto, né? O que eu achei muito legal, que foi um mundo que me encantou. Porque como eu comecei a trabalhar, a ter a minha própria operação de franquia, no começo eu tinha uma, quando eu encerrei, eu parei, eu tinha 3, que foi por causa da pandemia. Então, o que acontece? Quando eu comecei a lidar com treinamento gerencial, equipe, vigilância e tudo mais, e participar eles fazem congressos, Uhum, workshops, então eu comecei a legal. participar de tudo isso, levava a minha equipe e tudo mais. E ainda assim, intercalando com a Odonto, né? Porque eu tinha um Certo, tempo, eu tinha uma gerente que cuidava do negócio, então eu certo. não estava full time lá, Aham, mas eu estava no bastidor e fazendo a parte financeira e gestão. legal. O que me encantou? Quando eu comecei a ver que eles tinham dados para tudo. Perfeito. Então, a quantidade de dados que eles analisam, métricas, eu falei, caramba. Aí eu olhava para o Odonto e eu falava, meu Deus do céu, eu não sei nada. Aham. Então, assim, aí quando eu ia conversar com algum amigo dentista que tem, por exemplo, uma clínica, aí eu Uhum. perguntava, não Não sei. sei isso. Eu falei, Você caramba, sabe quantos mas... pacientes você atende por semana? Não, não sei. Então eu Olha. vi que, assim, a questão de análise e controle, eles têm muitos dados. Você imagina uma franquia igual essa que eu tinha, que eles estão no Brasil inteiro, em todos os estados, em todas as capitais. Então eles me passavam dados, não, porque no Nordeste está assim, no Sul está assim, no Sudeste. Então eu tinha uma análise Brasil, uma Aham. análise estado, região e micro-região. Nossa, que modelo de negócio. Então é impressionante. O Legal. sistema, a estrutura que eles têm é um negócio fantástico. E aí, assim, eu vim conduzindo isso, mas começou a ficar muito desgastante, porque a minha rotina no consultório foi crescendo, depois eu adquiri mais, Uhum. então, deslocamento e tudo mais. E aí veio a Covid, né? E aí atrapalhou tudo, porque como que você roda um negócio que está girando e aí chega o Sim. mercado e fala assim, ó, você não pode mais Para. atuar, É. para, e não faturava para nada, né? Então aí eu decidi parar e nessa época, né, que é falando de 2016, por aí, que assim, um pouquinho da minha trajetória na Odonto, desde que eu me formei, eu me especializei na parte de aparelho ortodôntico. Uhum. O que acontece? As pessoas que têm uma deformidade de crescimento, né, que tem o queixo grande para o lado, para trás, para frente, ou é uma deformidade esquelética. Uhum. O aparelho não é suficiente para resolver, porque o aparelho ele tem uma limitação. Então, eu tinha que resolver esses casos de pacientes. Um amigo meu já tinha se especializado nessa área e eu falei, vem cá, você precisa me ajudar a resolver. E eu comecei a ir atrás, participar das cirurgias e eu fui me especializar em cirurgia
Cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. É o nome Opa, da um especialidade. palavrão. Exatamente. E aí eu me especializei, né? Ele tem a parte hospitalar, por exemplo, você acidentou, fraturou o rosto, um bucomaxilo vai te operar. Mas eu não quis ir para a área hospitalar, plantão, essas coisas, porque eu já tinha uma rotina de vida que eu não conseguia me encaixar. Então eu fui para a parte eletiva, tratar esses pacientes Uhum. com essas deformidades. E eu comecei isso em 2012, né? Então, operando junto com meu amigo, aí fui fazer especialização na USP São Paulo, fiz minha especialização em São Paulo, operando lá, porque eu opero onde o paciente tem o convênio. Então, se você tem um convênio que ele Certo. cobre um hospital em São Paulo, vamos operar em São Paulo. Uau. Eu não... Então, em 2012, você ficava Limeira, São Paulo, Ah, e onde tinha que ir pela região aqui? nessa época de 2014 a 2016, eu ia 3 vezes por semana para São Paulo. Era Nossa, complicada a rotina, porque eu tinha que fazer os plantões hospitalares, eu precisava fazer a parte lá na USP, porque eu caramba. tinha a parte de teoria, aula, eu tinha a parte dentro da USP que a gente opera, Uhum. e tinha a parte hospitalar para cumprir na USP, Uhum. fora o que eu operava aqui em Limeira. Certo, Então era bastante caramba, era corrido. bastante É. coisa. E não era só isso, né? Você, por fora da Odonto, Ainda tinha você ainda os tinha os negócios. negócios, né? Exatamente. Tava sempre envolvido com alguma outra Sim. coisa de outro nicho, Era uma né, rotina Rodrigo? bem corrida. Nossa. E aí, em 2016, mais ou menos, eu comecei a buscar a harmonização facial, porque o paciente que cresce com uma deformidade, mesmo após operado, ele não é simétrico, ou ele tem alguma coisa que ainda incomoda, então precisava de um algo mais. E aí Uhum. a harmonização era essa chave Olha, para eu que poder. interessante. E aí acabou que assim, eu comecei a frequentar uma equipe, né, que eles davam um curso. E aí lá, como eu tinha a facilidade cirúrgica, e esse meu amigo também foi fazer esse curso, a gente foi juntos, foi no Rio de Janeiro, na sua terra, né, maravilhosa, lá em Copacabana o curso, uma Ai, que maravilha. delícia. E aí a gente fez o curso juntos, só que a gente meio que se destacou pela habilidade cirúrgica. E essa equipe que organizou o curso depois me fez um convite numa próxima edição que eles fizeram se eu queria ir lá para fazer uma monitoria para Olha, que ajudar. legal. Então acabou que eu fiquei, resumindo a história, eu fiquei um tempo como monitor, fui me especializando, depois eu fui para os Estados Unidos fazer um curso que eles dão lá. Nossa, É bem legal. quantas coisas ao mesmo tempo. Sim. Que legal. E aí eu fiz o curso como aluno e após acabar o meu curso, eu fiz uma habilitação como professor da equipe. Então eles tinham uma regra que as pessoas iam para lá. E muito legal porque nos Estados Unidos a gente aprendia em cadáver fresco. Então ele Uhum. é fidedigno, Uhum. não é 100%, mas é Mais 99%. perto, Não né, é igual o da cadáver realidade. de estudo aqui. Uhum. Então acabou que nessa área eu fui me especializando. E aí depois disso, fiquei com a equipe até agora, há pouco tempo que eles pararam, né? Separaram a parceria que existia lá. Então eu fiquei muito tempo dando aula, Uhum. participando, mas sempre gostei da mão na massa, da parte cirúrgica do negócio. Legal. E aí eu fui me especializar e assim, hoje meu carro-chefe é a estética e a harmonização facial. É isso que eu ia perguntar, se você ainda trabalha com a parte dos aparelhos, né? Que a gente viu aí tantas evoluções nos aparelhos, né? Sim. Tem aquela marca lá super famosa, que Aham. a gente sabe que parece uma plaquinha, assim, Sim, sim. e já Evoluiu super muito, né? contribui, né? Que Existem legal. muitas opções, mas na verdade o que acontece? Eu fui focando nessa parte e a parte ortodôntica ela me demanda muito tempo. Então acabou que eu fui desacelerando a parte da ortodontia e esse mesmo tempo que eu teria eu fui investindo, porque eu tenho uma limitação de horas no consultório. Eu fui Uhum. investindo na harmonização facial, que hoje é o meu carro-chefe de trabalho. Que legal. E como que é trazer a harmonização facial? Porque às vezes a gente pensa em harmonização facial, a gente pensa só em dermatologista. Mas como que é trazer para o consultório do dentista, né? Porque vocês estudam tudo isso, né? Sim. Toda a nossa É, anatomia aqui, né? existe Da uma grande face. discussão que, assim, quem foi que, assim, a parte da estética, né? A medicina sempre foi a pioneira por causa Uhum, da especialidade da dermatologia e da cirurgia plástica. uhum,
Mas o que acontece? A odontologia começou a trabalhar com botox terapêutico. Olha que legal. Então, existem... o botox hoje é um dos, assim, dos maiores tratamentos no mundo, né? Uhum. A quantidade de tratamentos que existe com botox é enorme. Uhum. E quando você fala em harmonização, que todo mundo conhece botox, que é uma marca Aham. comercial, Sim. tá? Na verdade, a gente usa toxina botulínica. Botulínica. Botox é uma marca, como falar, quando fala Gillette, Danone, é o que você É assimila, né? verdade. Mas é a toxina botulínica que a gente trabalha. Então, em 2011, foi regulamentado para odontologia. E aí a gente começou, né? Os dentistas começaram a expandir, estudar, investir e se capacitar. Então, hoje, né, quando a gente fala em estética e harmonização facial, o dentista ele tem o limite da face para trabalhar, Olha né? que Assim como interessante. eu opero, eu me restringo à parte que a minha categoria me cede, que é a face, a harmonização é a mesma coisa. Então, é muito legal porque a gente tem um estudo anatômico, é diferente. Então, na minha visão, tá? Aí é a opinião de cada um. Eu acho que a medicina, ela estuda mais de uma forma, a odontologia de outra. Então, a gente faz um entendimento muscular de uma certa forma. Se você pegar o fisioterapeuta, ele tem uma interpretação um pouco diferente. Aí, então, Uhum. em cada área, lógico, você tem mais foco de trabalho ou não. Uhum. Mas é o que eu sempre digo, eu falo para os alunos, por quê? Fazendo um gancho na equipe. A gente trabalhava numa equipe multidisciplinar. Quem desenvolveu essa técnica, que é o meu carro-chefe de trabalho, o Dr. Alex de Souza, meu mentor, um profissional excelente, ele é um médico cirurgião plástico. E ele desenvolveu essa técnica para suprir uma necessidade que não conseguia com a cirurgia plástica. Que ele ainda Olha que falava, não tem interessante. necessidade de intervir. Digamos que Uhum. assim, a harmonização utilizando o fio, ele tem um limite de atuação. Uhum. Então tem pacientes que eu olho e falo, olha, seu caso, infelizmente, eu já não resolvo, é com a cirurgia. Então ele Uhum. desenvolveu essa técnica com isso. E como ele é um médico, e hoje várias categorias no Brasil podem atuar, então era muito legal os cursos, porque a gente dava aula para médico, dentista, fisioterapeuta, é, biomédico, farmácia. Então, assim, Olha que interessante. um leque muito grande. Biomédico, aí tem as esteticistas. Então, assim, Uhum. o leque, quem tem habilitação e regulamentação para poder atuar na estética facial, ele pode ser aluno. Então, Certo. a gente tinha médicos, dentistas, farmacêuticos, e era uma troca muito saudável, a gente trocava muita experiência. Então, todo esse foi muito enriquecedor. Eu gostava de porque assim, quanto mais se ensina, mais se aprende. Verdade. Então, E aí vem o gancho de cada formação também, né? Vem o gancho de cada exatamente. profissão. Trocando experiência, Nossa, deve ser trocando. muito completo esse universo com Sim. toda essa variedade de profissionais da área Uhum. da saúde, né, Rodrigo? E acesso assim a profissionais, quando você pensa, por exemplo, o curso nos Estados Unidos. É, no último que eu fui, foram 270 alunos brasileiros Olha. universitários de odonto e medicina para lá fazer curso com a gente. Então, lógico, existe toda uma logística para distribuir tudo isso no período que a gente recebe lá, Uhum. mas você imagina, a gente orientando. E aí, por exemplo, para dissecação vão os anatomistas, os caras mais referência aqui no Brasil vão lá. Aí, então, assim, Olha, você lida com uma seleção de qualidade que é maravilhoso, é muito legal, muito legal, entendeu? muito legal. E assim, aí voltando, né? Nesse caminho que eu segui, e a habilitação, né, a regulamentação, o que abrange hoje? O mais conhecido, Botox. Mas quando a gente fala de harmonização, é você desenvolver a estética. Então, vou trazer na odontologia. Estou falando de o aparelho ortodôntico. Você acertar o sorriso, você está harmonizando a face. Aí você faz um clareamento dentário. Você está harmonizando. Igual agora a gente vê muita gente fazendo lente, faceta, para deixar o dente Uhum. branco, corrigir a anatomia do dente. Você está fazendo a harmonização E fica facial. muito bonito, né? Sim, muda muito. Nossa, muda Sorriso é o bastante. cartão de É visita, né? verdade. Então, não é Botox. Todos esses trabalhos, aí entra Botox, preenchimentos faciais, os fios faciais, lipo de papada, bichectomia. E assim, é Muita um leque coisa. muito grande de serviços, de técnicas para você trabalhar.
Então, hoje, na minha área de trabalho, eu faço toda essa parte que envolve, lógico, tem os produtos que são os carros-chefes, Sim. né? Mas é um leque de trabalho muito grande. E a gente tem visto, assim, nas redes sociais, né, Rodrigo? Eu acredito que você tenha tido acesso a muitas coisas no consultório. Mas é que nas redes sociais a gente vê, às vezes, uns resultados que a gente fala, meu Deus, alguém avisa que não tá legal. Isso é comum no consultório. Eu lembro que teve uma vez que surgiu um filtro, você deve ter visto, que era uma boca assim super preenchida, mas muito preenchida, que a boca até Sei. virava, uma bochecha assim absurda Tem um e filtro que deixa quadrado. tem muito essas coisas, né? Aham. E assim, eu fico pensando, nossa, se tem um filtro, alguém se inspirou em alguém, né? Ou em alguma coisa, será? Não tinha pensado nesse. Será que foi por aí que surgiu esse filtro? Pode Esses ser. filtros, né? Aham. De casos de consultório, assim, é comum você às vezes precisar corrigir algum procedimento, alguma coisa que o paciente passou e não deu muito certo. Ô, Rô, é assim, ó. O que eu vejo hoje, e eu acho que não falando mal, mas assim, a mídia social, a selfie, ela trouxe a gente comentou agora há pouco, né? Você tá se vendo muito mais. É verdade. Antigamente você passava na frente do espelho, se viu e foi trabalhar. Hoje não, você tá exposto o dia inteiro a uma tela. Verdade. E hoje o que a gente conversa muito no curso é assim, existe um problema muito grande que é o distúrbio de imagem. Então, às vezes o paciente está com um problema e ele não sabe. Ele não tem um diagnóstico. Pô, pode ser de uma frustração, um Problema psicológico, relacionamento. né? Exatamente. Então, tá muito mais na parte emocional, psiquiátrica e tudo mais, e aí abrange outras coisas, do que na estética. Por que eu tô falando isso? Porque esse paciente, você pode fazer tudo o que você quiser. Eu já peguei vários casos assim. Nada vai estar bom. Só que aí entra a questão seguinte. Quando você pega um louco com dinheiro e um louco que quer dinheiro, aí dá isso. Sim. Porque se você não Perfeito. chegar e não limitar o paciente, ela vai mais e não vai acabar, não tem fim. Então, assim, eu sou o cara chato. Eu falo, olha, daqui eu não passo. Então, Perfeito. eu respeito o limite do natural. Lógico, você tem pacientes que aceitam mais, aceitam menos, que você consegue. Mas é muito uma análise de proporção da face. Não adianta eu querer pegar uma moça igual você, uma princesa, com esse delicada, com seus traços são finos, e colocar uma boca do tamanho da minha. Não adianta, Sim. entendeu? Foge da proporção, Não vai Que ter. legal. Então, o problema é a pessoa perde o limite. Eu vi assim, fazendo um gancho, eu vi uma reportagem, eu não sei exatamente quem estava falando, mas ele contou uma história, assim, resumidamente, que uma empresa, ele produzia uma bala, tá? E essa bala era famosa, que eles vendiam milhões de balas. Nem sei em que país que era a história. E é verdade a história. É verídica, né? E aí o que acontece? Opa, peraí que eu dei uma baixada aqui. Opa. Bati a perna. Então, assim, ele estava falando dessa bala, que eles vendiam muito, e ele queria melhorar essa bala. E eles pegaram essa bala e falaram assim, ó, pega essa bala aqui, pesquisa e melhora. E eles fizeram uma alteração. Resumindo, tá? Eles fizeram uma alteração, nossa, ficou gostosa. E aí eles foram fazendo isso. Só que aí nos anos eles foram alterando, fazendo pequenas alterações. Só que a bala sempre estava boa. E uma hora parou de vender. E aí, o cara falou, mas cara, por que parou de vender? A bala é tão boa, todo mundo gosta. Resumindo, quando ele pegou essa bala e comparava com a bala anterior, ela estava excelente. Só que um dia eles deram essa bala para uma pessoa que conhecia a primeira bala. Aí a pessoa, quando chupou, falou assim, não tem nada a ver. Não é a mesma bala. Porque ele estava comparando com essa aqui. Só que daqui ele estava muito distante da origem. Por que eu estou trazendo isso? Porque, na verdade, o que acontece? Se você for lá no meu consultório hoje e eu colocar um pouquinho de preenchimento, foi uma mudancinha. Aí vai, põe mais um.
mais um, mais um, Uhum. mais um, mais um, mais um, a pessoa a referência aqui. Aí quando você olha uma foto dela lá de trás, você fala, Totalmente diferente. cara, fugiu da proporção, você não tá Sim. mais na sua proporção natural, Sim. tá? Pode estar belo para padrãozinho da moda de hoje. Sim. Mas Ou não às é. vezes até não, né? Exatamente. Porque às vezes o padrão da moda não encaixa no nosso padrão, né, Sim. Rodrigo? Na nossa naturalidade. É muito legal isso que você falou, de você ter um limite, de você ir com todos os pacientes. Você segue até onde o natural do paciente te permite ir. Isso é muito legal, porque a gente vê umas coisas meio assustadoras nas redes sociais. As demonizações faciais. E eu acho muito que... Eu concordo muito com você quando você falou do quanto a rede social realmente influencia nessa questão de como a gente se vê. Por exemplo, as aplicações de filtro. Eu confesso que eu adoro um filtro, mas por quê? Porque às vezes não dá tempo de eu me maquiar para sentar e gravar um vídeo. Às vezes eu abro uma caixinha de perguntas, as pessoas já começam a mandar e eu já quero responder. Uhum. Até você se preparar e tudo morreu neves, né? Então a gente pega um filtro e grava. Mas aí é uma consciência, acho que até ok, né? Uhum. O problema é assim, eu quero ser igual a esse filtro. Aí eu acho que o negócio já muda de figura, né? Já entra nesse caráter problemático psicologicamente, né? A pessoa tá buscando. Eu não vou fazer uma harmonização, mas eu vou no filtro. É. E aí é aquela imagem. E sabe que você falou uma coisa interessante, porque assim, você marca uma avaliação comigo, Uhum. né? Você me viu em algum lugar e marcou lá uma avaliação. A minha secretária agenda, e eu falo assim, ó, tá bom, hoje eu vou atender a Roberta. Uhum. E aconteceu isso. Tá, ela abria o WhatsApp, né? Tava conversando com a paciente e me mostrava. Falei, tô esperando a Roberta. A paciente tava na recepção, eu passei. Bom dia, tudo bem, mas Meu, totalmente diferente. não era a mesma pessoa. Nossa, por causa da foto com filtro. Com filtro e com mais, eu não sei mais o que a mulherada arruma de colocar. Eu não sei mexer nesses filtros. E assim, mas a que ponto chega? Então, assim, será que ela tá achando que aquela ali é o natural dela? Isso Eu tive uma complicado. paciente que ela veio de São Paulo para fazer uma harmonização, a gente ia fazer um processo completo, né? Fio, botox, preenchimento, um rejuvenescimento. Ela chegou com uma foto de, acho que é quando ela tinha 35. Eu falei, não quero ver. Não, mas... Não, você não vai ficar assim. E eu não vou buscar esse resultado. A tela, olha. Eu vou te harmonizar, rejuvenescer o quanto dá. Mas do que você é hoje. Não, mas a minha testa não vai voltar. A gravidade agiu, idade, hormônio. Nervoso, estresse, ansiedade, tudo age. Sol. Exato. Então, assim, tem que ter esse limite. E a gente muda mesmo, assim. Eu vejo nas minhas fotos, eu olho para minhas fotos de 22 anos, eu falo, ai, quanto colágeno. Já perdi um pouco. Você vê que o rosto parece que vai afinando, sei lá, vai descendo, né? Vai caindo. Assim, aos poucos, vai caindo. E isso nada aqui é vai pra diminuindo. Sempre, tá? Isso porque eu também tô no peso, né? Porque também se eu tivesse acima do peso, talvez estivesse mais redondinho, né? Sim. Mas mesmo assim, nada é pra sempre. Interessante isso. Já chegou alguém no consultório querendo ser igual a um filtro? Porque essa coisa do filtro é muito interessante. Eu falo muito com os clientes que eu trabalho a parte do marketing, da comunicação na geração, para cuidarem do quanto eles usam o filtro. Lógico, você vai gravar um story, você tá corrido ali, você quer aproveitar e gravar, igual eu comentei, né? Um story com uma maquiagenzinha que mal tem. Tá te adiantando o tempo. Agora, tem uns filtros que realmente, quando você põe, você arrasta, né? Com filtro ou sem filtro, eles mexem no nariz, mexem na bochecha, na proporção do rosto, às vezes alarga um pouquinho. Aí já é complicado. Então, imagina, eu chegar lá no consultório, Rodrigo, eu quero ficar igual esse filtro aqui. Isso já aconteceu? Filtro não. Mas eu já tive pessoas buscando... É muito comum o paciente chega e... Mais água. É comum o paciente chegar e ele ter alguém que é uma referência. Por exemplo... Sim. O cara acha bonito, sei lá, atriz fulano de tal. Uhum. Cara, ele quer aqueles traços. Cara, eu quero o traço ali. Deixa eu botar um pouquinho de água aí pra você. E aí? Ele chega querendo ser igual ao ator ou atriz ou... Ele quer buscar uma... Ou alguém até do nicho, né? Alguém que seja referência da cidade, por exemplo, sei lá, um vizinho, uma vizinha. É muito comum, assim, a pessoa usa alguém como uma referência de beleza, que admira, alguma coisa assim, e quer.
Lógico, a gente tem um limite, não dá pra, igual os que querem ficar igual a Barbie, o Ken lá, que Nossa. a Barbie humana, aquelas coisas, né? Mas tem esse pessoal sósia, eles Uhum. copiam. Então, assim, você consegue pegar traços. Aí uma coisa que é interessante é o seguinte: se você pegar, por exemplo, eu brinco, que eu falo assim, ó, tem dois tipos de paciente. A paciente que merece harmonização facial Uhum. e a paciente que precisa de harmonização facial. Ai, meu Deus. São dois casos diferentes. Medo de enquadrar no segundo momento? E aí, assim, quando você fala, por exemplo, você é uma moça bonita, né? E não aparenta idade, você não tem traços que te denunciam a Ai, que idade, bom, porque depois que a gente tá? começa a gravar vídeo, a gente começa a ver um monte de Só problema. fica caçando defeito. É verdade. Mas é a Exatamente. questão da exposição que você comentou. Sim. É verdade. E é comum. Sim. Mas o que que acontece? Se a gente pegar os padrões de beleza, quem que era a mulher e o homem mais bonito de 1890, 1920, 40, 50, Uhum. já foi feito um estudo que mostra que essas pessoas têm um padrão facial Uhum. que, para quem olha, você interpreta como um padrão de beleza. Então, só para você entender, beleza é relativo. Beleza está nos olhos de quem vê. O que é belo para você não é para mim. Sim. E hoje, assim, a minha esposa já acostumou, porque eu olho, por exemplo, eu vejo uma mulher bonita, eu olho. Não é olhar com desejo Sim, sim. sexual, amoroso, nada Aham, disso. aham. Mas eu gosto de olhar e analisar os Os traços. traços. Que Então, por exemplo, legal. e ela já tá com a síndrome de dentista, que ela olha e fala assim, amor, aquela ali precisa operar o queixo, né? Olha só, Ela, convivência, o que que sim, faz? aquela ali tem muito queixo, tem pouco queixo. Porque o queixo muda muito. Se você pegar uma Verdade. mulher que o queixo tem um crescimento maior, ele tem um aspecto mais másculo. Então, se você reparar, por exemplo, o que dá esse padrão de beleza? Então, por exemplo, o contorno da mandíbula ser bem delineado, o queixo ser bem definido, o padrão, o ângulo do nariz, quando a gente faz a harmonização, a gente busca um ângulo de 120 graus de arrebitadinho no nariz. Dessa parte aqui você diz. Ó, gente, uma Exatamente. aula sobre harmonização. Vocês já peguem essas dicas do Rodrigo aqui para vocês não caírem nesses problemas aí de harmonização que a gente vê. Vocês já vão saber o limite de vocês. Exatamente. Os 120 graus, então, é essa parte aqui que você diz. Porque tem o ângulo da beleza, é o Ah, ângulo que da Mona legal. Lisa. E a Então, tendência é o nosso nariz fazer o isso, contrário, né, ele vai Rô? envelhecendo, vai caindo. Vai caindo. Né? Olha. Então, assim, quando você pega esses traços, por que é legal isso? Porque quando você vê uma mulher, ela é bonita, um homem, você vê que ele tem esses traços. Então, tem pessoas que envelhecem, essas pessoas que têm esses traços, você pega, por exemplo, sei lá, uma atriz famosa, Vera Fischer, que todo mundo fala, Aham. cara, ela não envelhece, ela... Por quê? E quando você vai harmonizar, o que você faz? Você realça esses pontos Uhum. para dar jovialidade. E Legal. quando você pega uma mulher que não tem isso, eu vou trazer, por exemplo, o contorno do queixo. Eu tratei uma paciente nova outro dia, que ela, o meu nariz é grande, meu nariz é grande. Eu falei, olha, vem cá, vamos analisar você. Seu nariz não é grande, ele está bem posicionado, o ângulo é bom. Você não tem queixo. Olha, Então, que como ela não interessante. tem isso, aqui está sobressaindo. Sobressai. Vamos trazer queixo. Harmonizou o perfil dela, acabou. Ela falou, nossa, não tem Pra que operar resolver o o nariz. nariz, você mexeu no queixo. Exatamente, porque eu não Ah, que mexi interessante. no queixo, eu mexi... Quando você olha esteticamente, você interpreta com beleza. Uhum. Então, assim, esses padrões é o que a gente busca na harmonização. E quando você vai fazer uma análise, por exemplo, igual você falou, vai caindo. A gente, no curso, desenvolveu as 7 quedas da face. Então, por exemplo, se eu conversar com a sua avó, por exemplo, eu vou falar, olha, ela tem mais ou menos 70 anos. Ó, aqui tem mais ou menos 40. Porque as quedas da face vão dando as linhas que você tem. Então, resumindo, começa a cair primeiro a região dos olhos, a pálpebra, começa a cair a região da bochecha, e aí forma o sulco, o bigode Bigode chinês, né, que o chinês, pessoal igual o pessoal reclama, fala. liga aqui, e depois que você tem essa queda, como começa a cair esse complexo, começa a acentuar o bigode chinês. Uhum. Aí você perde o contorno, que a mulherada chega no Isso consultório, aqui fica uma coisa só, ai, né? doutor, eu tô com um bulldog, meu rosto É. derreteu. Porque você perde, e quando perde a linha da mandíbula, isso aqui cai, aí a mulherada fica louca, porque dá o aspecto de envelhecimento.
E a última queda, a 7ª queda da face, é a queda da ponta do nariz. Que aí dá aquele aspecto de bruxinha. Olha Aí é só. matador, né? Então, por exemplo, vamos harmonizar. Fora o aumento do nariz também, né? Não sei se tem a ver, mas eu tenho Tem a pessoas que sensação de deixam um pouco que, mais largo. em alguns casos, Sim. ele parece que aumenta. Então, assim, a gente analisa isso. E na proporção frontal, a barra central da beleza. Existe uma proporção entre sobrancelha, olhos, nariz, queixo e boca. Então, na harmonização, eu tenho que estudar isso. Como a gente consegue ser sutil e deixar você bonita e natural. Então, por exemplo, as minhas pacientes, normalmente são pacientes que você encontra e não fala que ela fez uma harmonização. Olha, é muito que legal. comum. Ai, Rodrigo, eu fui num churrasco de família e eles perguntavam se eu fiz alguma coisa. Não é aquele negócio que você bate o olho e fala, Fez realmente tal tem um coisa. procedimento. Aham. Então, é muito sutil. Tem pessoas... Lógico, eu não vou deixar, por exemplo, uma paciente de 70 anos com cara de 20 anos. Igual Não. aconteceu com o Stênio Garcia, né? Não com 20, mas nossa, aquilo ali foi muito forte. Foi exagero. Nossa. Foi excesso de material. É. Então, existe um limite biológico para o seu corpo e existe um limite estético. Então, essa parte é muito legal por conta disso. A gente consegue dosar isso. E uma coisa que a gente conversou antes, que eu aprendi em algum curso, você vende o que o paciente quer, mas entrega o que ele precisa. Nossa, legal. Então, os pacientes chegam e falam assim, Legal. doutor, vem para avaliação. Quero isso, quero aquilo, quero não sei o quê. O mais comum é assim, o que você precisa? Quero fazer botox. Ah. Ela já me mostrou que não é o botox, ela precisa do fio. Sim, ela quer suspender a face. Sim, sim. Porque qualquer pessoa que você fizer a suspensão melhora. Uhum. Entendeu? Porque tá caindo. Então, a técnica que eu trabalho, a gente reposiciona a musculatura. Então, para que eu uso o fio? Porque é o mecanismo para puxar que eu tenho não cirúrgico. Ele é o minimamente invasivo. É invasivo? É, mas é o mínimo de invasão possível. Então, hoje, essa técnica que o Dr. Alex desenvolveu, eu consigo suspender a face, mas eu não desço nenhum fio na face. Através de uma musculatura que a gente tem, eu faço esse processo de suspensão. Olha que legal. Então, eu tenho um processo de problema muito pequeno, a recuperação é muito tranquila e dá um efeito natural. Tenho certeza que quem está assistindo deve estar pensando assim, mas quando começar? Que horas fazer? Tem você recomenda uma idade mínima para começar os procedimentos de harmonização? Vamos lá. Todo mundo pergunta. É comum. Mas não existe um limite de idade, tá? Por quê? Depende do problema que você tem. Então, por exemplo, eu tratei uma vez uma moça de 25 anos, linda, mas ela não era feliz com o rosto dela. Por quê? Ela tinha uma queda no canto dos olhos. Não queria fazer cirurgia. O que eu propus? Tracionar com um fio. Então, eu tirei aquela cara de triste. Daquele ela feito tinha Fox um olhar, Eye, né? dá o Fox Eye, que é o puxado, né? Mas ela tinha o inverso, ela tinha a queda do canto do olho. Certo. Então, ela tinha um aspecto, mesmo no melhor dia, aquela cara de Cansada. carrinho que caiu do cachorro o cachorro que caiu do carrinho de mudança, né? Triste. Triste. Por exemplo, então, assim, a idade é muito relativo. Botox. Já tem estudos mostrando que quando um paciente começa a tratar até os 30 anos, ele vai chegar aos 60, um exemplo, com sinais de envelhecimento dos 40. Você retarda o envelhecimento. Legal. Lógico, tudo tem limite, tem dosagens e tudo mais. Sim. Mas existe, para cada tipo de procedimento, uma solução. Agora, serve para todo mundo? Não. Eu tenho pacientes que me procuram e falam, olha, não aconselho a mexer. Por exemplo, o que está na moda agora? Lente de contato e preenchimento labial. Então, o que acontece? Vem paciente muito nova querendo fazer preenchimento. Eu falo não. Falo, olha, não está no momento. É igual clareamento. Você tem a época certa de fazer o clareamento dentário, porque tem que ter o fechamento do dente, para você não atingir a estrutura do dente. Legal. Então, depois, tudo bem. Então, por exemplo, o paciente de 16 anos, ele está tirando o aparelho, 14 anos, ele quer clarear o dente para ficar igual o jogador de futebol. Sim. Entendeu? Falou, não, isso não é natural. Olha, não é uma cor natural e você não vai conseguir chegar naturalmente nessa... E aí é a questão, você não pode fazer. Mas, por exemplo, pacientes, preenchimento,
Hoje você consegue delinear o rosto com preenchimento de ácido hialurônico, que é totalmente compatível com... É muito difícil uma pessoa ter algum problema com ácido hialurônico. E ele é um produto temporário. Então, se você não gostou do resultado, ele vai sumir. Se você tiver um problema, você tem produto para tirar. Então, você tem uma solução. Mas por quê? Hoje, a estética, além de ser um cartão de visita, tem pessoas que... Por que é importante você identificar um problema e curar? Porque você pega vamos supor, uma mulher saindo ali 20 anos, indo para o mercado de trabalho. Poxa, se ela não está feliz, ela vai chegar, ela vai ser introvertida. A hora que você faz, ela não gosta do queixo dela, você tratou o queixo, ela vai chegar, é outra postura. Sim, melhora tudo, exatamente. Né? Eu tive um caso que linkando com isso, não vou falar o nome, mas assim, era uma menina, né, 23 anos por aí. Ela tinha uma deformidade facial que o rosto dela, um lado cresceu menos, então ela tinha assim, ó, a queda. O rosto dela, até aqui normal, e aqui ela tinha uma queda. Isso foi de nascença ou foi algum acidente? Foi de nascença. Quando ela foi fazer a avaliação comigo, né, ela tratava o aparelho e não conseguia finalizar o tratamento. E aí o dentista dela me conhecia, me indicou, ela veio até o consultório para eu fazer a cirurgia dela. E aí, quando eu fui fazer as fotos de diagnóstico dela, eu falei, como que eu vou metrificar isso para eles entenderem, né? Então, eu peguei uma régua, eu tinha uma régua branca ali no escritório, e eu peguei e pedi para ela não morder, né? Mas fechar a boca. Então, você vê a régua assim. Ela mordeu e estava assim. Nossa! E aí, foi, tudo bem, fizemos a avaliação. Pensando como que era a vida dessa paciente, né? Assim, essa menina era assim... nas coisas básicas do dia a dia. Extremamente introvertida, cabeça baixa, fechado, né? Tipo, posição de defesa. Quando a mãe foi no consultório, ela falou assim, Rodrigo, eu só acreditei que a minha filha é torta com a foto que você mostrou da régua. E ela me contou uma coisa muito interessante, que quando ela nasceu, né? A cunhada, sei lá, chegou e falou assim, nossa, ela é linda, mas ela não é um pouquinho torta? E a mãe, que isso? Tá louca? Olha! Ela se recusava a ver. Então, quando eu mostrei, ficou nítido. Resumindo, fizemos a cirurgia, ela terminou o aparelho e ela continuou fazendo acompanhamento periódico comigo até eu dar alta, né? E aí me marcou porque teve uma consulta que ela veio para fazer uma consulta de controle, a minha secretária veio, né? Eu tava no consultório. Ela veio e falou assim, ó, a fulana chegou. Ela falou assim, você não vai reconhecer ela. Porque ela tinha tido a última consulta comigo e essa consulta final, acho que tinha uns 4 meses depois que ela já tinha se recuperado e tudo mais. Era uma mulher. Olha, que legal. Peito aberto, sorridente. Eu falei, caramba. Então, assim, a gratificação que eu tive, financeiro, tudo, beleza, mas transformou a vida dela. Sim. É outra pessoa hoje. Sim, que legal. Aí, então assim, essa paciente, você vai esperar ter 80 anos para resolver o problema? Não. Então tem casos que necessitam de uma intervenção mais cedo. Isso eu estou falando tanto na parte cirúrgica, na parte ortodôntica, na parte de harmonização, porque é o bem-estar. No entanto, que o meu Instagram rejuvenesce a autoestima das pessoas. Legal. Porque eu não... as pacientes falam assim, doutor, você tem que postar mais. O meu perfil de paciente não é o perfil que fala assim, posta. O meu resultado, né? As minhas pacientes, elas gostam de... Tipo, ninguém sabe o que eu fiz. E eu não quero que saibam, às vezes, homem, né? Assim. 60 anos, 63 anos. Outro dia me perguntaram, mas que idade? Pô, já tratei paciente de 80... Acho que a que eu fiz a harmonização mais velha tinha 86 anos. Que isso? Pô, e que legal isso, né? Tudo bem, você fala assim... Sim. 86 anos eu tô esperando morrer? Não. Não, uma senhora tá alto astral, vivo. se cuidando. Claro. Ela não aparenta ter idade, mas... Olha que legal. Porque se cuida, ela levou a filha. Então, assim, você vê que... A autoestima dela é muito forte. É sobre se sentir bem, né? Se sentir Viver bem, com qualidade. exatamente. Não adianta fazer tudo isso, a pessoa não tá feliz com ela mesma, ela vai olhar, fazer uma selfie e vai querer um filtro ainda. Sim, exatamente. É complicado, E o pior é isso, são os filtros que alteram
o teu formato de rosto. Aí realmente você tem uma questão com o seu rosto. Ou você tá insatisfeito, igual o Rodrigo falou, né? A questão do nariz. Sim. Tá achando que o seu nariz é grande, quando na verdade está faltando queixo. Então é importante passar por um profissional que consiga dar esse diagnóstico, né? E incentivar a pessoa a se sentir bem. Muito legal entender melhor sobre a harmonização. Eu fiquei cheia de perguntas aqui. A gente ainda tem um tempinho. Eu não sei onde você vê A gente ainda tem um tempinho, então eu vou aproveitar aqui para fazer umas perguntas. Diga. Então vamos lá. Falei da questão de quando começar, né, a harmonização. Você já deu vários exemplos. Eu ia perguntar sobre as soluções que a harmonização traz, assim, para a vida das pessoas que têm às vezes algum problema, né, na face, enfim, o que a harmonização consegue trazer hoje? Tem algum exemplo que te passe assim pela cabeça? Às vezes não sei se vai passar agora. É que, na verdade, quando a gente pensa em harmonização, o que eu pergunto para o paciente, o que te incomoda? Porque, assim, principalmente é o que está trazendo desconforto para a pessoa. Legal. Então, por exemplo, eu já tive pacientes, homens. Eu vejo muitos homens que usam barba e cavanhaque porque ele não tem lábio. Para esconder alguma Exatamente. coisa. Então, por exemplo, você fazendo um preenchimento labial, hoje é muito comum, você faz um preenchimento facial masculino e fica natural, não fica com boca de feminina ou excesso, você dosa. Por exemplo, eu tive uma paciente que ela só fazia foto de um lado. Por quê? Ela não tinha um contorno facial legal. Então, ela procurava o melhor ângulo. E aí, o que acontece? Vamos achar uma solução. Vamos fazer um preenchimento que ajuste esse contorno. Agora, ela tira selfie de frente, foto de frente. Nossa, isso pode parecer besteira, mas como influencia na questão da imagem, né? Assim, não no que você tá passando, porque às vezes as pessoas de fora nem veem aquilo que você vê, né? Mas o quanto influencia na tua produtividade, no teu agir, no quanto você se ama, né? E tudo. Eu tenho vários casos de pacientes que cada um é uma história, né? Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem um lado do rosto mais caído. Então, o caso dela, eu comecei tratando com Botox. Um lado eu aplicava para soltar, para ele subir, e no outro eu baixava para equilibrar. E aí depois a gente fez o fio do lado que ela tinha queda. E aí, por exemplo, como a gente dava os cursos BH, Rio de Janeiro, tinha no Brasil inteiro, né? E teve um caso de um senhor em Belo Horizonte que ele teve uma paralisia facial. Então, ele tinha um lado totalmente caído. O processo de harmonização facial dele foi como que eu vou dizer? Ele voltou a conseguir conversar na rua com as pessoas. Nossa. Porque ele tinha um aspecto daquela queda que as pessoas assustavam. Então, essa parte, quando você trata traumas também, é fantástico. É transformador. Porque a pessoa volta a tratar, a ter felicidade em ser vista. Na pandemia mesmo, eu fiz uma harmonização, uma colega de Araras me chamou, eu fui para lá fazer a harmonização que é nas pacientes. E aí eu atendi uma paciente de uns 45, 46 anos, jovem, menina. Olha! 46 anos, mais ou menos, tá? Não lembro a idade. Porra, ela tinha os traços bonitos, tudo. Eu fiz o fio, suspendemos, fizemos o preenchimento da maçã no rosto para dar o contorno e botox. E fiz um delineamento labial nela. Tudo sutil. Ela falou assim para mim: ai, agora sim eu vou parar de usar máscara. Eu falei: cara, como assim? Máscara? Ela falou que a melhor coisa que aconteceu pra ela foi a pandemia, porque ela usava máscara, porque ela se achava feia, ela não queria... Máscara da pandemia. Máscara. Olha. Eu falei: cara, como é que tá a cabeça de uma pessoa dessa que tá pensando em usar uma máscara pra se esconder? E ela falou: agora eu não vou mais usar máscara. Então, não é harmonização. Não é estética, é muito mais profundo. Exatamente. É muito então, mais profundo. Casos como esse tem. Eu tenho um sobre vídeo de uma paciente. A vida mesmo. Eu fui fazer uma mentoria para uma aluna no litoral do Paraná, Guaratuba. Pô, uma praia maravilhosa. Eu queria ficar mais dias. Ai, que legal. No curso.
Atendi É o uma famoso paciente unir útil com agradável. Exatamente, já passei, já que tem que estudar, vamos ensinar e passear. 30 anos, fiz a harmonização nela com fio, preenchimento, mas era uma mulher bonita. Tem até, deve estar lá no meu Instagram. Ela chorava, eu falei, o que aconteceu? E ela falou assim, agora eu tô bonita. Eu falei, você nunca foi feia, pelo amor de Deus. Entendeu? Então assim, como é que tava a autoestima dessa pessoa? Sim. Agora ela tá bem. Sim. Mas ao mesmo tempo eu não quero uma dependente de harmonização facial, uma dependente química, Sim. né? Eu falo para minhas pacientes, eu não quero que você vire escrava do Botox, vamos achar soluções, certo. Massagem facial, exercício facial, para você não ser refém disso. E eu vejo que a maioria dos exemplos que você traz são relacionados a mulheres, né? Provavelmente a frequência no consultório são mais mulheres. E aí a gente vê 70%, o quanto a sociedade tá... Sim. Acho que a própria sociedade, né? O próprio grupo feminino se cobra muito, né? Muito, muito mais. Com relação a como eu tenho que estar, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que estar sempre bela. Gente, tá tudo bem, né? Sim. Não estar sempre perfeita. Exatamente. Esquece isso. O melhor caminho é buscar o envelhecimento com qualidade de vida, né? Se eu fosse injetar no meu rosto tudo que eu estudo, pelo amor de Deus, igual... eu aplico Botox, assim, quando minha testa era igual uma valeta, parecia a horta, né? A cova, assim. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu vou sair injetando tudo no meu rosto? Sim, não preciso disso. É verdade. Eu tô com 46 anos, tenho sinais de envelhecimento. Então tem que ter esse limite. Agora... O público masculino, ele é diferente no seguinte, o homem é mais medroso e tem limite do excesso. Então, a mulherada chega, injeta aí. Elas falam, doutora, eu não vou levar nenhuma picadinha hoje? Não vai. Hoje a gente tá tudo certo, você não precisa. Só que o homem, quando ele vem para resolver. Então, assim, a procura masculina, ela cresceu muito. O carro-chefe ainda são as mulheres, no meu consultório, né? Mas o perfil masculino cresceu muito. Mas, por exemplo, final do ano agora, eu tratei um jovem senhor de 63 anos, ele falou, não quero que poste uma foto minha. Eu falei, não, pode ficar tranquilo. Porque ele quer estar bem, Sim. Você não fala que ele fez um procedimento. Que legal. Entendeu? Mas, assim, a quantidade cresceu muito. E uma coisa legal, Rô, porque assim, eu posto... Agora meu Instagram tá parado, porque não dá tempo de trabalhar e fazer isso. Preciso contratar alguém Opa! pra fazer isso pra mim. Mas assim, eu posto um procedimento masculino, começa a vir no direct. O homem, ele não escreve no comentário. Legal, eu quero fazer. Ele não se expõe, né? Não. Assim. Ele me manda no direct, ou ele chama no WhatsApp a secretária, aí ele vem, não, é que eu não queria falar, mas eu quero fazer isso aqui. Tá. E assim, já vai, marca, vamos fazer. É diferente. Legal. A mulher às vezes, ela é mais curiosa. E a mulherada, se a gente abrir aqui, ele já começa. Eu quero, meu nariz é caído. É assim, pra mulher é natural. Eu também tenho papada, eu também tenho isso, eu também tenho aquilo. Exatamente, eu odeio isso. A mulher já se identifica e já fica sondando ali, né, o que vai fazer. Que interessante. É bem diferente. Que interessante. Legal essa mensagem que o Rodrigo está deixando aqui hoje sobre a harmonização facial como algo mais profundo, né, sobre melhorar e transformar vidas, né, melhorar a qualidade de vida. A gente vai até trazer um outro convidado mais para frente, onde nós vamos falar sobre envelhecer com qualidade. A gente vai falar muito sobre longevidade. Vai ser bem interessante. Eu estou deixando um spoiler aqui. Mas eu acho que é sobre isso, né, Rodrigo? Até o nosso estilo de vida, né? Quando a gente para olhar o nosso estilo de vida, o quanto às vezes a gente está estressado e ansioso com coisas que às vezes não tem aquela carga toda. E isso traz uma ruguinha, traz um cabelo branco, traz um rostinho caído depois, se isso acontecer com frequência, né? Então é importante pensar sobre o estilo de vida também, né? Envelhecer não tem jeito. Não tem escapatória. E a gravidade também não vai parar de agir. Eu brinco com minhas pacientes. Sim. E nada é pra sempre, viu, Rô? Porque assim, eu tenho muitas pacientes que ela fala assim, mas eu vou fazer uma cirurgia plástica. Cara, tudo bem. Vai lá, tá aí pra fazer. Eu indico até os meus amigos que fazem. Mas não é pra sempre. Vai cair também. Enquanto você tiver hormônio, gravidade, envelhecimento e tudo mais, vai ter
o envelhecimento. Então, o que eu preconizo? Envelhecer com qualidade. Eu não quero chegar aos 60 com um cara de 200 anos. Sim. Né? Então, por exemplo, hoje brincam que os 60 são os novos 40. Porque realmente a longevidade aumentou. Sim. Hoje, meus avós não tinham os recursos que eu tenho hoje. Sim, o estilo de vida, né? Mudou muito. Tudo bem que eles não comiam aquelas porcarias que a gente come hoje, né? Sim. Mas eles têm mais saúde. Né? É verdade. Mas a gente tem recursos hoje para chegar mais longe e chegar bem. Então, por exemplo, eu tenho pacientes novas que eu oriento, falo, começa a fazer massagem facial, começa a se hidratar mais, você precisa de água. Começa a usar um protetor solar, um creme, e aí você vai se cuidando. Mas não que você vai chegar lá... Por exemplo, eu tenho pacientes que ela chega e fala assim, eu quero tirar o bigode chinês. Bigode chinês... Não se tira, né? Não, o bigode chinês, por exemplo, eu queria até fazer uma foto. Eu tenho uma sobrinha de 2 anos. Ela não tem o bigode chinês, ela tem um sulco que é normal da face. Com 2 anos. Com 2 anos. Normal. A mãe dela tem, a avó tem, a bisavó tem. O que muda é a intensidade. Mas todos têm. Eu não vou te deixar com aquela cara reta. Entendeu? Então, o que eu vejo? Se eu suspendo, né, a câmera está aqui, se eu suspendo a face, eu tiro essa queda e realço o contorno. Melhora o sulco, né, o bigode chinês. A profundidade. Exatamente. Né? Aí você vai num profissional que não faz o fio e quer tirar o bigode chinês e vem preencher aqui tudo com ácido hialurônico. Aí fica aquela cara de babuíno. Né? É verdade. Então, tudo tem limite. Sim. Vamos envelhecer bem. Sim. Mas vamos envelhecer. Sim, as verdade. Rugas da nossa experiência. Tem que aceitar o processo, não Exatamente. adianta. Todos os traços do nosso corpo, né, eles contam uma história, né? Eles fazem parte de tudo que a gente passou. Então, acho que o mais importante de tudo isso, e foi muito legal você falar sobre a harmonização, ela ser essa profundidade de transformar a vida das pessoas, justamente para a gente refletir sobre o que a gente está buscando, né? E, de fato, acho que aceitar que o que o Rodrigo falou, envelhecimento não tem como. Nós vamos envelhecer. Aliás, eu quero envelhecer. Não sei você que está aí assistindo, mas eu quero ir bem longe. Com ruga, sem ruga, eu quero estar lá. Sem ruga não vai dar, porque já temos. Mas tá tudo bem a gente aceitar esse processo, né? E viver em paz com isso. Acho que isso é o mais importante. Se aceitar. Se aceitar, exato. Não deixar isso sobrecarregar. Um detalhezinho aqui, outro ali, você vai lá, resolve. Vai no Rodrigo, vou deixar aqui o @ dele, os contatos. Vai lá, resolve, mas sinta-se bem. Viva para se sentir bem, né? Com qualidade de vida. Acho que é uma grande mensagem. No curso, a gente fala para os alunos que assim, não existe não existe beleza sem saúde. Então, por exemplo, não adianta um paciente chegar para mim querendo fazer a harmonização e você olha, você vê que a pele está ressecada, você vê a cor dos olhos, você vê que ele não está bem, tem um distúrbio hormonal, alguma coisa. Cheio de acne, sinal de inflamação. Você vê uma pessoa... A inflamação, principalmente. Então, não adianta você querer fazer aquilo. Então, vá se cuidar. Porque, por exemplo... Você pode pegar a pessoa mais linda do mundo. Quando ela tá doente, está no hospital, ela não tá bonita. É verdade. Não existe beleza sem saúde. Isso. Né? Então, o principal, cuide da saúde, se sinta bem, faça atividade, cuide do seu corpo, que é o seu templo. Legal. E aí, a harmonização vem para fazer detalhes, para fazer ajustes. A gente vai dentro do limite. Sim. Que você se sinta bem. Sim. Né? Se sinta valorizada, né? E se sentir feliz consigo, né? Acho que se amar, não só para as mulheres que estão aqui assistindo, acredito que nesse episódio vai dar mais mulheres, né, pela temática, com certeza. Mas para os homens também, né? Essa coisa da barba que você falou de esconder às vezes um lábio, o cara não se sente bem com o lábio que ele tem, né? Tem como resolver. Mas é importante a gente pensar que a gente não pode parar nessa estação. Eu vou sempre agora ter barba porque eu detesto minha boca. Sim. Não, mas às vezes sem barba você também vai gostar de você sem barba. Ou às vezes acontece, né, um momento específico na vida da pessoa que ela tem que tirar a barba, não sei. Né? Pode acontecer. Sim. E com as mulheres também. A gente às vezes tenta se esconder atrás de algumas coisas, né? Então, eu tô incomodada com isso, tô incomodada com aquilo. Escuta um profissional, gente.
o quanto ele pode valorizar a tua beleza natural, o quanto ele pode te ajudar e vai resolver, né? Vai deixar você, sim, mais bonita, Sim. mas sem sacrificar a tua saúde. E uma coisa importante que você trouxe, e é importante falar, vou até frisar aqui, que é o seguinte: por que as pessoas não procuram a harmonização facial? Porque na mídia, o que dá publicidade não é o bom, não é o belo. É o escandaloso. É o escandaloso, é a tragédia, né? Você não liga a televisão para ouvir boa notícia. Então, é muito comum as pessoas, vamos falar mulheres, né? Que é o público carro-chefe. A mulher vem fazer a harmonização e traz a mãe, a tia, a irmã, e ela tem medo de fazer porque ela acha que ela vai ficar igual a essas coisas que ela vê na internet. Aquela foto da Madonna, 500 pessoas me mandaram a foto dela. Aquilo ali deu muito o que Então, falar. o que é importante? Procure um bom profissional. Em tudo. Não interessa quem você vai fazer, que profissão, não vou entrar nesse detalhe. Mas procure um bom profissional. Mas que te respeite, né, Rodrigo? Exatamente. Que respeite os seus traços. Hoje você vem aqui e você vê, o Rodrigo trabalha nesse estilo. É igual tatuagem. Eu quero fazer uma tatuagem em preto e branca. Você vai procurar um profissional que faça preto e branco. Você não vai no colorido e fala, não, mas não joga cor. Então procure alguém que está no seu estilo. Mas hoje tem como você estar bem, estar natural, e naturalmente as pessoas vão gostar do seu resultado. Não, pode ficar tranquilo que você não vai ficar igual a Madonna. Não vou citar nomes, né? Mas não vai ficar igual essas coisas que a gente vê no dia a dia. Esses exageros, né? A gente tá falando aqui da Madonna porque chamou muita atenção. Stênio Garcia, a mesma coisa. Gretchen. Eles podem estar super felizes com eles, mas chama a atenção. Isso até é uma coisa que dentro do marketing médico e da área odontológica também que a gente faz, né? Da área da saúde de modo geral, a gente sempre preza por cuidar exatamente daquilo que o profissional está postando, né? Porque às vezes tem uma pessoa que ela, é igual você falou, né? Você vai até o limite da naturalidade. Mas às vezes tem um paciente que ele é mais exagerado e às vezes o perfil dele permite, tudo bem, aquilo ali para ele vai ficar bom, ele vai ficar feliz com aquilo ali. Mas aquilo ali não pode servir de inspiração para quem está navegando naquela rede social ali. É aí que mora o perigo das redes sociais. É o profissional não conseguir passar que aquilo ali não é uma inspiração. Aquilo ali é um resultado específico e baseado naquela anatomia, naquela fisiologia ali, né? O que você falou, a gente ensina para os alunos no curso que é o seguinte: a anatomia de cada pessoa é de um jeito. Então você tem que respeitar o limite. O que a gente fala? Fuja da padronização facial. Perfeito. Não é padronizar. Harmonizar. Eu estava vendo um dia na internet um profissional que é muito conhecido, ele postou uma foto de família. Todos os homens com a mesma cara. Rosto quadrado. Todo mundo com o rostinho quadrado, barba cortadinha, baixa. Certinha. Tudo. Eu falei, parecia um monte de xerox. De gêmeos. Não é isso. Parecia eu não vou falar japonês que minha esposa briga. Mas não é padronização facial, é harmonização, é individualização. Perfeito. Respeito o limite natural de cada pessoa. Né? Isso eu acho muito importante, até trazendo um pouco para como a gente tem trabalhado, né, a parte do storytelling na área da saúde. É muito importante que o profissional ele saiba trazer isso no posicionamento dele, para ele explicar como que aquele resultado foi atingido e por quê, né? Exato. Porque acaba que os vídeos que a gente vê nas redes sociais, eles servem, de certa forma, de inspiração. Sim. Mas você precisa entender que, ok, uma coisa é você se inspirar, outra coisa é você querer copiar. Eu quero ficar igual fulano de tal. Sim. Isso já é muito doentio, já é muito complicado. Não sou psicóloga não, gente, mas vamos saber os limites. Vamos saber dos limites. As redes sociais estão aí para ajudar, realmente, facilita muito o contato. Não tem volta. Não tem volta. É daqui para cima, né? Inclusive, é assim que você vai conseguir acessar o Rodrigo, porque eu vou deixar tudo aqui nas descrições. Conecta aí. Mas tenham cuidado, vocês que são profissionais da área da saúde, que talvez estejam aqui assistindo a gente, tomem cuidado com a maneira como vocês trazem essas histórias dos pacientes de vocês, porque existem pessoas que são leigas totalmente daquilo que vocês estão tentando passar e elas vão entender que aquilo ali é para elas. E às vezes não é para elas. Né? Então, cuidem desse storytelling
que é uma ferramenta tão badalada, mas que pouca gente sabe usar, né, Rodrigo? Aí a gente já entra em outro patamar. Deixa pro próximo. Para outra conversa. Mas se não souber comunicar, não vai dar certo. Tem que ter cuidado, é isso aí. E esse contato com o paciente, né, Rodrigo? Essa comunicação interna também. Sim. Eu achei muito interessante. O Rodrigo trouxe isso aqui, puxando para minha sardinha também é algo que a gente trabalha, essa comunicação próxima do paciente, de vocês entenderem, vocês profissionais, entenderem o que o teu paciente quer, entender a necessidade. Sim. Gravem a frase que o Rodrigo falou. Eu entrego... Vende o que ele quer, entrega o que ele precisa. O que ele precisa, pronto. Vende o que ele quer, entrega o que ele precisa. É assim que o seu paciente vai viver uma experiência única no teu consultório e tenho certeza que ele vai voltar. Rodrigo, já esgotamos nosso time. Passou voando. Eu juro que eu trago o Rodrigo de volta aqui e a gente vai falar de outra coisa. Rodrigo, muito obrigada pela participação aqui. Mais uma vez. Já quero marcar minha consulta, gente. Logo após esse podcast aqui, resolver meus traços. Obrigada por ter aceitado. Obrigado o convite. Quando chamar, estarei de volta. Maravilha. Você que gostou desse bate-papo aqui, não deixa de compartilhar esse vídeo. Vamos fazer essas informações, pessoal, chegar mais longe, ajudar mais pessoas, tá bom? Siga aqui o Rodrigo nas redes sociais dele, vou deixar tudo aqui na descrição para vocês. Querendo saber mais, é só entrar em contato comigo por aqui ou pelas demais redes sociais. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para você ser o primeiro a receber meus materiais. Vejo você no próximo episódio. Até mais.